anticoncepcional, ou um método contraceptivo, como muitos chamam, né? É um conjunto de comportamentos, medicamentos, intervenções cirúrgicas que, de alguma forma, têm o objetivo de impedir uma concepção, uma gravidez, né? Com exceção do uso de preservativos, que, para além de impedir uma determinada gravidez, também nos previne contra as doenças sexualmente transmissíveis, exatamente. Então é importante que a gente primeiro entenda o que é, para depois falarmos do seu uso irracional. Ok, então temos a noção do que é um anticoncepcional. Agora a questão é a mesma. O porquê aqui irracional, o uso irracional? Sim, porque, como eu disse, esses métodos, que são vários, né, estão classificados de várias formas, eles, quando usados de uma forma correta, podem trazer benefício, ou seja, a pessoa que vai usar pode conseguir, pode chegar até o seu objetivo, que é não engravidar. Mas quando usado de uma forma irracional, ele pode trazer sérios problemas de saúde. Então, como esse uso, quando não feito de uma forma correta, traz problemas sérios de saúde, então a gente decidiu falar daquilo que é o uso irracional, para que as pessoas lá em casa percebam que não é simplesmente decidir usar algum método contraceptivo, mas ter noção do uso correto, porque quando não feito de forma correta, então pode trazer graves problemas de saúde. Quais são os principais riscos? Os principais riscos depende muito do tipo de método a ser usado. Por exemplo, o preservativo, que é um dos métodos mais usados, né? A gente, como eu disse, ele nos previne das doenças sexualmente transmissíveis e também de uma gravidez indesejada. Mas quando usarmos de forma irracional, por exemplo, 2 preservativos num só ato, ao mesmo momento, né? Quando usarmos o preservativo fora da data de validade, então pode ocorrer o rompimento deste mesmo preservativo. Então, já não estaremos a usar de forma racional, podemos apanhar contraindo alguma doença ou então uma gravidez indesejada. O outro método, né, que também é muito usado pelas mulheres, é as pílulas oral, que são à base de hormonas, que, quando não usado de forma correta, pode desregular o período menstrual, aumentar o fluxo deste mesmo período e também pode trazer alguns problemas mais além, como a infertilidade, por exemplo, quando o uso, por exemplo, existe a pílula do dia seguinte, que é muito comum. Exatamente, que é muito comum, mas o aconselhável é a gente usar pelo menos 2 vezes por ano. Olha só, 2 vezes. Por quê? Porque a pílula do dia seguinte é um comprimido pequeno, mas que tem altas concentrações de hormonas. Para além de trazer outros problemas de saúde, há um porém aqui, que, por ter doses elevadas de hormonas, ela acaba fazendo com que a pessoa engorde muito. E esse aumento de peso vem acompanhado com outras consequências. Quais são? A depressão. Porque alguém que é assim, magra, quando vai fazer o uso, sem saber o uso irracional, vai notar que o seu peso, a cada dia que passa, tem aumentado, sem saber qual é a origem. Exatamente, porque não sabe qual é a composição deste mesmo medicamento. Então, quando ela vai tomar esse medicamento, vai ver que a cada dia que passa há um sobrepeso, vem a baixa autoestima e vem a depressão. E sabemos que a depressão também é uma doença. É uma doença. Exatamente. Mas esse uso irracional tem consequências do âmbito físico? Por exemplo, disse aqui que o correto é que se uma mulher use a famosa pílula do dia seguinte 2 vezes por ano. Sim. Há aquelas que, infelizmente, por razões várias, acabam por usar mais de 5, 6, 7 vezes por ano. Exatamente. Quais podem vir a ser as consequências do ponto de vista da sua saúde física? Ok. Uma das consequências muito grave é a doença de trombose. Quando eu falo de trombose, não estou a falar
do jeito que as pessoas lá em casa percebam, né? Que muitos confundem a trombose, né, com o AVC, né? Eu estou a dizer de acúmulo de coágulos, por exemplo, na corrente sanguínea. Por quê? Porque estes anticoncepcionais têm um único objetivo, né? O que é que ele vai fazer na corrente sanguínea? Ele vai impedir com que haja a ovulação. O objetivo é este, com que haja a ovulação. Agora, quando há uma sobredosagem, o sangue não vai circular de forma normal, fazendo com que haja acúmulo de coágulos. E quando esses coágulos, acho que da primeira vez que eu estive aqui, expliquei mais ou menos como é que é, só para lembrar, quando esses coágulos vão se implantar em uma artéria ou alguma veia, né, impedindo assim a passagem da corrente sanguínea, então vai haver uma rupção. Um rompimento. Exatamente. E causa problemas. Certo? Exatamente. Bom, questionava aqui também, aliás, é também importante percebermos, além dessas consequências físicas e outras que podem se refletir no campo emocional ou psicológico, qual é o método mais adequado de prevenção à gravidez? Ok. Não existe uma definição adequada para um método contraceptivo. Por quê? Porque cada método é um método e cada paciente é uma paciente. Então, antes de nós usarmos algum método, ou de nós decidirmos fazer o uso de algum método contraceptivo, o correto mesmo é irmos para uma unidade hospitalar, conversar com um profissional de saúde, neste caso um médico, para então assim o médico, mediante algumas avaliações físicas e não só, certo, poderá saber qual é o método que mais se adequa para esta mesma paciente. Exatamente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Isso eu quero dizer em palavras miúdas que o que me faz bem poderá não fazer bem para uma outra mulher. Exato. Então, aqui o conselho, nós sabemos que a nossa sociedade agora ouve muito de outras pessoas, né, que às vezes não são profissionais de saúde. Então, eu fiz o uso de pílulas, deu-me bem. Então, quando a minha amiga também estiver na mesma situação, eu vou lhe dizer, exatamente, eu vou lhe dizer, olha, eu fiz da outra vez, estava com os mesmos sintomas, com a mesma preocupação, eu fiz e deu tudo certo, então também tu vais fazer. Isso é muito, mas muito errado. Uma mensagem a deixar para as jovens mulheres. Ok, primeiramente, antes de fazer um uso, né, antes de fazer o uso de métodos contraceptivos, primeiramente devemos correr a uma unidade hospitalar. Este é o primeiro conselho. Como eu já tinha dito, cada método é um método. O que te faz bem poderá não fazer bem para a outra pessoa. Depois, para as mulheres casadas, não devemos decidir fazer o uso de algum contraceptivo sem o consentimento do parceiro, porque é muito, mas muito importante. Só para termos noção, existe um método contraceptivo que muito também é usado, que é o DIU, né? Chamamos de o chip, né? Sim. Que ele tem a duração de 5 anos. Certo. Se eu fizer o uso desse método sem o consentimento do meu parceiro, imagine que o meu parceiro tem pensamentos de ter um filho daqui a 3 anos. E eu fiz um método de prazo de 5 anos. Ali começam já os problemas. Exatamente. Então, é muito importante, antes que a gente decida fazer um tratamento desse, termos o consentimento do nosso parceiro. E juntos, vamos a uma unidade hospitalar conversar com o médico para sabermos qual é o método adequado. Exatamente. Cada caso é um caso e deve haver acordos entre exatamente, esse é o conselho mesmo. Há aqueles momentos também que a parceira decide tomar essa decisão porque o outro não quer ceder. E a mulher é que acaba por sofrer as consequências. Sim, mas ainda assim, a mulher não deve simplesmente usar sem conhecer. Deve buscar explicações de especialistas para que amanhã ela também não coloque a mão na cabeça e dizer, olha, se eu soubesse. É muito importante. Mesmo que não haja comunhão com o parceiro, mas ela deve buscar ajuda de profissionais
de saúde munidos, né? Porque sabemos que existem várias áreas de saúde. Eu posso não ter o assunto bem definido e querer ajudar e vou acabar prejudicando a pessoa. Então, é necessário que essa pessoa, ao bater a porta de um profissional de saúde, saiba que tipo de profissional de saúde ela vai bater a porta. Muito bem. Maura da Silva, próxima terça-feira estaremos juntos. Estaremos juntos, sim. Muito bem.